Obrigado, Jesus. Obrigado pela liberdade que temos no Teu Espírito em poder exaltar o Senhor. Nós amamos tanto a Ti, a Tua presença. Nós amamos tanto, Pai, a liberdade que temos por meio do Teu Espírito, Pai. Que nessa manhã o Senhor continue fazendo em nós tão somente a Tua vontade, porque a Tua vontade, meu Pai, nos leva a um outro nível de espiritualidade. A Tua vontade nos leva a uma intimidade que nunca tivemos. Tudo que queremos é viver no centro dela, a partir dela. A Tua vontade nos move, a Tua vontade nos molda. A Tua vontade, meu Pai, ela nos preenche. Aonde não sobra espaço para carnalidade, não sobra espaço, meu Pai, para a maledicência, para as obras da carne. Por isso que nós clamamos o Senhor, para que o Senhor nos envolva a cada dia, nos preencha a cada dia. Por isso que buscamos, por isso que somos intensos, por isso que mergulhamos, por isso que Te adoramos com todo o nosso ser, porque não queremos viver fora dessa maravilhosa vontade do Teu querer. Ainda que isso nos custe algo, mas não se compara àquilo que custou naquela cruz, meu Pai. O que precisamos abrir mão é tão pequeno mediante a cruz, mediante o madeiro, mediante, meu Pai, a cada acusação que o Senhor sofreu, mas como segundo Adão, o Senhor venceu. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Teu Espírito invadiu a terra, nos dando a oportunidade de viver segundo a Tua vontade, que é boa, não boa apenas, mas perfeita. Não somente boa e perfeita, mas agradável. Nos envolva ainda mais nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, que você não perdesse essa unção que está aqui, esse mover que está aqui. 2 Reis, eu quero ler com você no capítulo 6, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 6. Peço perdão, porque disse que ia pregar hoje sobre a igreja de Tessalônica, mas quando eu sentei ali naquela cadeira, o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, e eu quero compartilhar com você nas 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Simplesmente preste atenção, se concentre, conecte aquilo que Deus quer falar com você hoje, nessa manhã. Verso 1. Segunda Reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu Senhor,
era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Pai, essa é a tua palavra. Fala com a gente nessa manhã de uma forma especial, meu Pai. Temos tanto temor diante da Escritura, temos tanto temor diante da tua casa. Por isso, Senhor, nós dizemos que o nosso coração está aberto, entregue para tudo que o Senhor quer falar nessa manhã. Que Jesus Cristo receba toda a honra, glória e louvor de tudo que aconteceu e de tudo que vai acontecer aqui ainda, em nome de Jesus. Preste atenção. O texto bíblico, ao meu ver, esse é um dos textos mais lindos da Escritura Sagrada. Você conhece o profeta Eliseu, você conhece tudo que Deus fez na vida dele, como era um homem usado pelo Espírito de Deus. E o texto bíblico aqui, ele traz alguns ensinamentos para nós, e eu acho que o Senhor quer trazer algumas coisas para nós nessa manhã. O texto bíblico fala de um discípulo, de um servo, de alguém que tinha uma visão de crescimento, de alguém que tinha ousadia, que tinha intrepidez, de alguém que era sangue no olho, que era visionário, que sabia que Deus tinha algo grande a realizar para eles. E esse discípulo, ele vira para o seu líder e diz: olha, o lugar aonde estamos reunidos é pequeno demais para nós. Um discípulo, para que tenha essa visão, ele precisa ser um homem que deseja crescer. E então ele compartilha dessa visão. E o primeiro ponto que eu vejo nesse texto é que Deus deseja com que todos nós cresçamos. Em todas as áreas, Ele quer que cresçamos em número, sim. Ele quer que prosperamos nas nossas vidas profissionais, financeiras. Ele deseja que todo filho, que todo discípulo cresça. E o texto bíblico, você não precisa de muito discernimento para ver que o texto fala sobre crescimento, sobre uma visão ousada de crescer, de expandir, de expansão. Mas é interessante que o texto bíblico, da mesma forma que ele fala sobre uma visão de crescimento, ele fala sobre uma visão de unidade. Porque quando o discípulo compartilha sobre crescer, ele logo vem com o ensinamento dizendo: olha, nós vamos crescer sim, mas para que a gente cresça, cada um vai precisar cortar um tronco. O discípulo não compartilha de um crescimento egoísta, pessoal, ele fala de um crescimento do todo. Ele não desejava aquele crescimento apenas para ele. Ele queria expandir junto com todos os outros discípulos, com todos os outros servos. E ele vira para Elias e fala: olha, sim, Deus tem um crescimento para nós. O lugar onde nos reunimos é pequeno demais, mas vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso em unidade. Cada um fazendo um pouco, cada um servindo em uma área.
Quando se fala de unidade de propósito, se fala sobre avivamento. E se tem avivamento, tem crescimento. E o texto bíblico ele fala sobre essas duas coisas, sobre crescimento e sobre unidade. Se a tenda está pequena e é preciso expandir, Deus está fazendo algo. Mas Deus não deseja fazer algo na vida de um apenas. Deus deseja fazer na vida de todos. Eu não descarto a certeza de que Deus trabalha no pessoal, e eu não estou falando sobre um propósito pessoal. Sim, Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós, de uma forma específica. Mas quando se fala sobre expansão em massa, crescimento, avivamento, Deus, a ótica de Deus sempre será do todo. As pessoas, os líderes, os filhos, os discípulos que mais crescem dentro da igreja local é aqueles que têm a visão do todo. É aqueles que não enxergam apenas o seu ministério pessoal. É aqueles que não se acham mais espirituais do que os outros, mas é aqueles que entendem o que Deus tem feito numa realidade total, não somente dentro do Alive, mas da igreja como um todo, na cidade como um todo, na nação como um todo. Porque quando você tira os seus olhos do seu próprio umbigo, você consegue enxergar a soberania de Deus agindo sobre o todo. Preste atenção. O texto bíblico fala sobre uma visão de crescimento e fala sobre uma visão de unidade. Unidade quebra a nossa vaidade. A unidade tem o poder de quebrar o nosso orgulho, de quebrar a nossa soberba. Quando se fala sobre unidade, se fala sobre amor ao próximo. E o texto bíblico, ele traz essas duas realidades de crescimento e de unidade. Mas logo depois que o texto bíblico ele fala de um discípulo, de um servo que tem uma visão de crescimento, e ele logo já traz as coordenadas aonde cada servo cortaria um tronco para que houvesse a expansão. Ele chama o seu líder para que o líder esteja perto. A importância de líder estar junto com as ovelhas, junto com as pessoas. E a Bíblia diz que aquele servo, ainda que visionário, ainda que com um pensamento de unidade, ele pega o seu machado. E ele então, juntamente com todos, já tinha influenciado todos os discípulos diante da sua visão. Ele com o seu machado começa a cortar o tronco. O texto bíblico ele nos diz que quando aquele servo está cortando o tronco, a lâmina do machado, o ferro do machado escapole. Deus quer falar com a gente por meio dessa história. Tem muita gente querendo cortar o tronco somente com o cabo do machado. Lâmina, machado, algo que corta na escritura sagrada, simboliza a palavra, a presença do Espírito. Por isso que a palavra é como uma espada de dois gumes. Ela corta, ela penetra
Algo cortante na Escritura Sagrada significa a presença de Deus na vida de alguém. E o discípulo agora, ele estava com o machado, mas ele estava sem a lâmina e ele tenta cortar aquela árvore somente com o cabo do machado. Tem muita gente fazendo a obra de Deus só com o cabo do machado. A lâmina já se perdeu há muito tempo. É muito mais pesado você tentar cortar, fazer a obra de Deus somente com o cabo do machado, e pesa e cansa. Talvez isso explica porque tantas pessoas começam muito bem, mas não dão continuidade no projeto que Deus tem. Pessoas se rebelam, pessoas viram as costas. Pessoas em um ano é de uma forma, no outro ano é de outra forma. A minha pergunta para você é: como você vai estar no Alive 2019? Porque se no meio dessa caminhada você tentar cortar o tronco somente com o cabo do machado, entenda, vai ficar pesado demais e você não vai suportar. Tem muito pastor, tem muito líder de célula, tem muito cristão tentando fazer a obra de Deus somente com o cabo do machado. Uma vida superficial, uma vida de aparência. Quando você olha, ele tem capa de crente, ele tem roupa de crente, ele fala como crente, mas ele não tem a lâmina de alguém cheio do Espírito, que busca a glória, que tem tempo no secreto. Pare de fazer a obra de Deus somente com o cabo do machado. Com o cabo do machado você pode cantar, com o cabo do machado você pode liderar célula, com o cabo do machado você pode até virar um pastor, e as pessoas não vão perceber, porque quem está de fora não sente o cansaço que alguém que está com o cabo, o trabalho a mais que ele está tendo por não ter a lâmina. E a pergunta que eu fiz para Deus, falei: Senhor, o que faz o ferro do machado escapulir da nossa mão? Se é possível fazer a obra, ainda que mais pesado, ainda que cansando mais, se é possível fazer a obra somente com o cabo do machado, por que o cabo escapole? Qual que é o motivo? E Deus me deu duas respostas. O primeiro deles: falta de manuseio. Quando você precisa da lâmina, quando você precisa orar por alguém, quando você precisa ser usado por Deus diante de uma enfermidade, quando você precisa ser usado por Deus numa mesa de família onde a maioria não é cristão e você tem a oportunidade de ser usado por Deus, e você precisa da lâmina, há muito tempo você não usa. E quando você pega o machado, o cabo está bambo, a lâmina não corta, ela não foi amolada, ela estava encostada, ela estava guardada, ela estava esquecida, e no momento que você mais precisa, o ferro escapole. Porque o machado provavelmente estava frouxo. Falta de manuseio. Quando aquele professor endemoniado vira para você dentro da universidade e fala assim:
Mas o seu Deus não existe, me prova que Ele existe. E você não tem argumento suficiente para defender um Deus que você diz que serve. Sabe por quê? Porque você não conhece a sua palavra. Sabe por que muitas vezes a gente se cala diante de pessoas que acusam o nosso Deus? Porque não temos conhecimento bíblico suficiente para dizer quem é Jesus, para provar a sua existência. Por isso que eu digo a importância da experiência com o conhecimento. E no momento que você precisa da lâmina, você não usa, você não estuda, você não busca conhecimento. Primeiro ponto, falta de manuseio. Outro ponto que faz o machado sair do cabo, a lâmina sair do cabo, o machado escapulir da nossa mão, além da falta de manutenção, é o manuseio errado. Existe uma forma de você manusear o machado. Se é para pegar no meio do cabo, é no meio do cabo que é para pegar. Se é na ponta do cabo, é na ponta do cabo que é para pegar. Quando você manuseia errado o machado, provavelmente ele vai escapulir da sua mão. Você está batendo errado. Isso fala sobre motivação errada. Isso fala em fazer a obra buscando holofotes. Você querendo fazer o que Deus não te chamou para fazer. É crente que vive diante de comparações, querendo ser o que Deus tem para o outro, mas não tem para você. Falta de manutenção e manuseio errado. Você entende que Deus está dizendo assim: olha, eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva, eu quero que a sua família seja salva, eu quero que a igreja cresça, eu quero que vocês façam, olha, mas eu não quero apenas que vocês cresçam, eu quero que vocês cresçam em unidade. Vocês precisam amar os seus irmãos, vocês precisam exalar amor, vocês precisam crescer juntos, você precisa vibrar com o crescimento do seu próximo. Agora, ninguém cresce se o machado não estiver afiado. A visão do discípulo foi barrada pelo seu machado que escapuliu. Porque se não tem machado, não tem madeira, e se não tem madeira, não tem expansão da tenda. Ele tinha visão, ele até teve estratégia de crescer em unidade, mas o que define o crescimento não é só visão, e não é só boas intenções, é a presença do Pai, é a intimidade com o Espírito, é o conhecimento do Pai, é uma vida que exalta Jesus, é uma vida que é rendida aos pés do Filho de Deus. De boas intenções o mundo está cheio. Tem gente que fala assim: pastor, olha, eu estou conhecendo um rapaz que ele é lindo, família maravilhosa, um cara trabalhador, um cara sensacional, ele só não é crente. De boas intenções o mundo está cheio. O próprio Jesus, quando ele chama a comissão dos 70, ele diz: olha, trabalho tem demais, mas poucos são os que estão com o machado na mão.
poucos são os trabalhadores. Você entende que Deus ele tem crescimento, que Deus quer que cresçamos em unidade, mas para que haja crescimento, eu e você precisamos estar com o machado amolado, precisamos saber pegar no machado, precisamos dar manutenção no machado. Todos os dias precisamos amolar, precisamos cuidar. Mas a gente às vezes acaba esquecendo dele, porque amolar o machado, você não precisa bater ponto, é individual, é você que faz seu horário, é você que escolhe o tempo, você não precisa mostrar para ninguém. A gente gosta de fazer aquilo que a gente precisa bater ponto, aquilo que as pessoas estão nos vendo fazer, aquilo que nos dá seguidores, aquilo que somos aplaudidos, mas aquilo que não precisamos bater ponto, aquilo que as pessoas não veem, a gente deixa de lado, e por isso muitas pessoas se perdem no meio da caminhada. Porque quando o pecado bate na porta, quando a tentação vem, quando precisa pegar o machado, ele escapole da mão. E se não tem machado, não tem crescimento. Não tem crescimento espiritual, não tem dons, não tem crescimento na igreja local. Porque o machado ou o crescimento, ele só pode vir de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Paulo diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento ele vem de Deus. Olha, Paulo pode ter a visão, Apolo pode ter visão de unidade, mas ninguém tem a capacidade de promover ou de causar avivamento, porque o crescimento só vem por meio do Pai, do Filho e do Espírito. O homem não tem essa capacidade, e isso tem tudo a ver com o machado, isso tem tudo a ver com a lâmina. E se não tem lâmina, e se não tem machado, não tem madeira, não tem sacrifício, não tem suor, automaticamente não tem crescimento. O texto bíblico, ele nos fala de pessoas querendo fazer a obra só com o cabo do machado. Interessante de que quando o machado escapole, o texto bíblico ele traz um ensinamento do que nós devemos fazer. A Bíblia diz que o discípulo, quando o machado escapole, o texto bíblico diz assim: olha, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu Senhor! Era emprestado. Sempre quando acontece uma situação, você procura quem pode resolver seu problema. O Senhor, na pessoa de Eliseu, simboliza a igreja, simboliza seu líder espiritual. O que fazer quando você precisa do machado e você não tem o machado escapole? A gente se recorre à igreja. Por isso da importância de ter uma igreja local, por isso da importância de ser pastoreado, porque quando você precisa do machado e você não tem o machado, tem pessoas que te cobrem, tem pessoas que oram por você, tem pessoas que te dão a solução. Quantos de nós já fomos procurados por um amigo do trabalho, por pessoas da igreja,
dizendo assim: olha, eu tentei com a força do meu braço, mas eu não consegui. Por favor, ore por mim, por favor, me ajuda. São pessoas que não têm machado, procurando o seu Eliseu. Quando acontece uma coisa, tem a igreja por trás. Por isso que no início do texto fala sobre unidade. Igreja é a comunidade dos santos, é a unidade de propósito, é a unidade do corpo. Por isso que a Escritura Sagrada vai dizer que quando um cai, a gente tem que estender a mão e levantá-lo. Ele recorre ao seu líder, ele recorre à igreja, ele recorre ao próprio Deus, aquele que tem a solução. E quem tem a solução sempre tem uma forma de resolver o problema. O discípulo tentando fazer a obra só com o cabo do machado. O machado escapole. Ele tem visão, ele tem estratégia de crescimento, ele sabe o que ele quer fazer, ele só não tem a lâmina. Quando escapole, ele procura a igreja, ele procura o pai, ele procura o líder. E ele faz uma pergunta. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Sabe de uma coisa que eu aprendi nessa caminhada? Que quem deseja crescer não pergunta por quê, pergunta onde. O grande problema do cristão hoje é que diante de uma situação ele quer especular demais. Mas por quê? Por que caiu? Por que escapuliu? Aonde Deus, ele não pergunta por quê, ele não quer especular, ele quer resolver o problema e pergunta: onde caiu? Aonde que você pecou? Qual que é o seu ponto fraco? Onde? Vamos resolver onde? Quem deseja crescer, quem quer pegar o machado de volta, não pergunta por quê, pergunta onde. Ele é pontual, ele sabe o que ele quer. Eu sou crente, eu sou assíduo na igreja, eu sou líder, mas eu tenho falhado em uma coisa: na pornografia. Então vamos resolver o problema da pornografia. Eu estou envolvido, eu sou uma bênção, mas eu só tenho um problema: o meu relacionamento com meu pai. Só a graça de Deus. Do que adianta cuidar dos outros se você não consegue cuidar da sua própria casa? Resolve o problema na sua casa. É para pedir perdão: pai, me perdoa. É para liberar perdão: pai, eu te perdoo. É para abraçar, é para beijar, é para trazer paz dentro do lar. Não pergunta por quê. Ah, mas por que ele traiu a minha mãe? Ah, mas por que meu pai, ele foi ausente? Ah, porque meu pai, ele abandonou a gente quando eu nasci, ele voltou 15 anos depois. E você conheceu a Jesus e tudo mudou. Para de esconder atrás do porquê. Resolva com onde. Onde caiu? A Bíblia diz que o homem de Deus perguntou: beleza, você já me falou que caiu, servo. Eu já entendi que você não tem lâmina suficiente para gerar crescimento no meio dessa comunidade. Eu já entendi que você tem visão, que você tem senso de unidade, mas eu já entendi que você não tem mais machado. Eu já entendi, só me fala onde. Onde?
Você pega a vida de Jesus em todo o tempo, os discípulos dele tentando especular. Mas por que você vai fazer isso, Jesus? Ah, Jesus, mas não tem comida para todo mundo. Jesus, eu não estou perguntando. Eu estou falando o que a gente tem. O que a gente tem? Eu não estou perguntando por que alguém me tocou. Eu estou perguntando quem me tocou. Jesus é pontual. O problema é que a gente tem que resolver uma coisa e a gente fica comendo pelas beiradas e não resolve nada. Quando você olha a sua vida espiritual, quando você olha as áreas da sua vida, o que você precisa melhorar? O que Deus precisa tratar nessa manhã é com a sua vaidade, é com o seu orgulho, é com a sua busca de reconhecimento, é com a mentira, é com o pecado sexual. O que Ele precisa tratar? Não esconda atrás do porquê. A Bíblia diz que o profeta, simbolizando o próprio Deus, simbolizando a igreja, simbolizando o líder espiritual, ele diz: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Foi ali que você caiu? Deixa eu te colocar de pé novamente. Quando todos nós aqui estivermos com o nosso machado na mão, não tenha dúvida o que Deus vai fazer através de nós. Se cada um de nós cortarmos um tronco, se cada um de vocês batizarem uma pessoa nesse ano, se cada um de vocês abrirem uma célula esse ano, se cada um de vocês servirem voluntariamente uma área esse ano, serão mais de 1000 células esse ano, será mais de 1000 voluntários esse ano, será mais de 1000 batismos na juventude esse ano. Um troco que o Senhor nos pede nessa manhã é um troco. Mas para você fazer parte do todo, do crescimento e do avivamento, você precisa estar com o seu machado amolado. Você que deseja amolar o seu machado, ainda mais nessa manhã, fica de pé no seu lugar. Você está tentando fazer a obra de Deus só com o cabo do machado? Está pesado? Está com prazo de validade? Deixa eu te contar só um testemunho. Há 1 ano e 9 meses atrás, o pastor Márcio me ligou e falou assim: filho, eu quero que você assuma as células da Lagoinha como um todo. Nós tínhamos 1.600 células na época. Eu falei: pastor, eu aceito o desafio. Orei, conversei com a minha esposa, aceitamos o desafio. Eu fiz uma pesquisa na igreja e eu percebi que líder de célula tinha prazo de validade. Entre 1 ano e meio e 2 anos ele abria mão da célula. Ele usava desculpa: agora eu passei na universidade, eu não vou ter tempo. Ou então ele começava a namorar e agora ele já não tinha mais tempo. Eu fiz uma pesquisa e tive a confirmação que toda célula tinha prazo de validade. Era raramente uma pessoa que liderava a célula há 10 anos, há 20 anos, que multiplicava, que estava diante de uma visão, que crescia.
eram poucos. Sabe qual que era a razão disso? Fazendo a obra de Deus só com o cabo do machado. E eu falei assim: agora nós vamos tirar a meta, número. Esse ano nós vamos focar em relacionamento. Sabe qual que é a sua meta? Você vai orar todos os dias. Você vai fazer um jejum por semana. Sabe qual que é a sua meta, líder? Você vai jantar ou almoçar com o seu liderado pelo menos uma vez por mês, e você não vai falar sobre igreja. Você vai perguntar como é que ele está, como é que a esposa está. Você vai orar com ele, mas você não vai tratar de coisa burocrática. Em poucos meses, aquele ritmo que nós estávamos tendo, formando líderes todo ano, mas todo ano o número de células continuando praticamente ao mesmo. Nós saímos de 1.600 células para 3.200 células. Deixa eu te dizer uma coisa: a glória é minha, do pastor Márcio, da igreja, da instituição? Não. Quem me conhece sabe que isso não me pega. A explicação, o texto nos ensina nessa manhã: o crescimento só vem através de um machado amolado. Se os nossos líderes pararem de fazer a obra só com o cabo do machado, vai ser natural as multiplicações, vai ser natural pastores sendo levantados, vai ser natural famílias sendo transformadas, vai ser natural o evangelismo. O pastor não vai nem precisar marcar data de evangelismo. Os jovens vão sair do culto e combinar entre eles, e eles já vão pregando de casa em casa. Vai ser natural. Os pais chegando na igreja, vai ser natural. As crianças sendo batizadas no Espírito Santo, vai ser natural. Começa a molar o seu machado agora.